Olá, seja muito bem-vindo! O programa de Bem com Você vai abordar diversos assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar com especialistas. Tudo para deixar você, é claro, de bem com você. No programa de hoje nós vamos abordar equilíbrio hormonal e a influência na saúde da mulher. Vamos conhecer uma mulher que sofria com a falta desse equilíbrio. Tudo ajustado, hoje ela leva uma vida com mais qualidade. Vamos saber quem é ela? Anitta tem 55 anos. Após uma cirurgia para extrair o útero, começou a ter sérios problemas com o equilíbrio hormonal. Quem vê ela trabalhando assim, nem imagina o sufoco que ela enfrentou. Você fez uma cirurgia para retirada do útero. Quando que ela aconteceu? Ela aconteceu quando eu tinha 47 anos. Jovem. Para 48. Eu tirei o útero, ovário e as trompas. Eu já vinha num quadro de hemorragia há algum tempo. E daí descobriu-se um mioma. Aí eles chamam isso de mioma parido. Então, por isso que foi precisa a extração de todos os órgãos. Entendi. E aí, o desequilíbrio hormonal, ele já estava acontecendo antes dessa cirurgia ou ele começou depois? Ele começou depois. Começou depois. E quais eram os sintomas? Como que ficou a sua vida depois da cirurgia? Eu costumo dizer que é assim, quando você tem uma menopausa natural, os sintomas vêm aos poucos, né? Ele vem um pouco cada dia, eu imagino. Quando você faz a menopausa cirúrgica, você dorme. Você entra no centro cirúrgico com os hormônios e você sai sem nada, então a queda é brutal. No dia seguinte, eu já comecei a sentir calor que eu achava que eu estava com problema de pressão. E depois eu percebi que esse problema de calor no dia seguinte já era pela retirada do útero. Eu tive todos os sintomas que uma menopausada pode ter. Eu tive calor, eu tive depressão, eu tive ressecamento de pele, secura vaginal, eu tive insônia, eu tive, além da insônia, um sono leve, qualquer coisa me acordava, uma irritabilidade sem tamanho, eu queria morder minha testa, se fosse possível. Então, assim, a minha qualidade de vida caiu brutalmente. Nossa, eu imagino que também o seu emocional deve ter ficado muito abalado com tudo isso, né? Porque não é só uma depressão horrorosa, porque você não entende o que está acontecendo com você. Você não consegue achar um motivo para nada, você tem vontade de chorar, você tem se internar num quarto e ficar ali fechada, mas você não sabe o motivo, não aconteceu nada, por que eu tô assim? Então isso gera um desconforto, dúvidas enormes e você começa a questionar tudo na sua vida. Fato é que eu, inclusive nessa época, eu queria me dispor do meu salão. Eu cheguei a oferecer para venda o salão. A vida profissional também ficou abalada, toda a vida, né? Completamente abalada, todos os sentidos. Completamente, tudo. Poxa vida. E qual que você acha que foi o momento mais difícil, assim? O que era pior quando você estava passando por esses problemas de saúde? Era eu não saber o que estava acontecendo comigo. Entendi. Eu fiquei 3 anos levando essa menopausa na raça. E aí, qual que foi a saída? Qual foi o tipo de tratamento que você buscou? Eu não conseguia entender que eu, na época, com quase 51 anos, eu estava tendo aquela vida, porque eu me sentia como uma senhora de 75. Aí, por indicação de uma cliente no salão, eu encontrei uma médica especialista em climatério em São José, fui visitá-la. E depois de 1 hora de conversa comigo e com o marido, que tinha tanto medo quanto eu da reposição hormonal, ela falou, não, nós não vamos fazer nada antes de eu verificar tudo em você, eu vou te virar no avesso. E a gente só vai entrar com uma reposição hormonal se eu perceber que não tem risco nenhum. Eu perguntei para ela assim, quanto tempo depois eu sinto o resultado? Porque quando a gente está desesperada, é isso que a gente quer saber do resultado. Resultado rápido. Ela disse, Anitta, de 20 a 25 dias. Em 15 dias, eu era outra mulher. Em 15 dias, eu era outra pessoa. Na 15ª noite, eu dormi a noite inteira. Quando eu acordei às 6h30 da manhã, eu chorei. Ai, que maravilha. E de que alívio pra quem tá... De alívio de ter dormido uma noite inteira. Eu chorei, de verdade. São coisas que a gente não dá valor, né? Não a gente dá valor. Começa a valorizar quando a gente perde, né? Exatamente. Tipo, uma noite de sono, mas olha só que diferença, que emoção, né? Acordar, amanhecer o dia e começar a chorar. Meu Deus, eu dormi uma noite inteira. Uma noite inteira. Aí o calor já foi também diminuindo muito, aí começou a vir muito espaçado, hoje não tem mais. Então, assim, eu falo que eu tenho 2 vidas. Uma antes da reposição hormonal e outra depois da reposição hormonal.
E uma reposição hormonal feita com muita responsabilidade. Sim, isso foi muito importante. Principalmente. A segurança que ela passou, que ela realmente me virou no avesso, ela viu todos os exames, falando, aqui não tem nada que me diga que você não pode fazer. E daí, ao contrário de que nesses 3 anos eu queria vender o salão, depois da reposição, eu montei mais essa unidade, porque eu só tinha em Taubaté, eu montei essa. Que bacana. Trabalho de 12 a 14 horas por dia, de segunda a sábado. Que maravilha, olha só, gente, é isso aí, reposição hormonal é vida com responsabilidade, é claro, e procurando um especialista. E quando eu cheguei na médica para consulta, eu cheguei de bengala, porque eu tinha recém-operado um que estava doendo, e o outro estava doendo muito mais. E ela perguntou o que aconteceu no joelho, eu contei que eu ia operar o outro, ela falou, Anitta, dá um tempo de você operar o segundo, porque há muitos casos em que esse ressecamento atinge as juntas, então aquele líquido que tem nas juntas some também. Vamos esperar você começar a fazer a reposição, quem sabe melhora. Não, gente, não só melhorou, eu abandonei a bengala e não operei o segundo joelho. Ai, que maravilha, que notícia boa, só notícias boas. Pois é. E assim, Anitta, nós sabemos que algumas mulheres estão passando por esse tipo de problema agora em casa, né? Estão perdidas, pode estar com uma depressão, como você ficou, a vida profissional abalada, enfim, pessoal. Qual o conselho que você deixa para as mulheres que estão passando por esse tipo de problema agora? Que vocês se coloquem, nesse momento, principalmente, se vocês se coloquem em primeiro lugar. Priorizem-se nesta fase, procurem ajuda. Ninguém consegue se salvar de um afogamento puxando o próprio cabelo, a gente precisa de ajuda. Então não temam, procurem um especialista, cerque-se de todos os exames para que você faça isso com segurança, mas faça a reposição hormonal. Bom, Anitta, eu imagino que além da reposição hormonal, tem outras atividades, né? Me fala, você faz atividade física, alimentação, porque é um conjunto para ter uma qualidade de vida bacana, né? Sem dúvida. Então eu faço atividade física, eu faço caminhadas diárias de pelo menos 1 hora. Eu faço academia de musculação 2 vezes por semana, que eu não consigo fazer mais. E cuido, e eu tenho acompanhamento nutricional. Ótimo, muito obrigada. Bom, hormônios equilibrados, atividade física em dia, alimentação saudável, mas tem muitas outras dicas com um especialista que está lá no estúdio. E agora nós vamos para o estúdio para pegar aí algumas outras dicas para uma qualidade de vida gostosa, mulher com qualidade e os hormônios equilibrados. Vamos lá? E como a gente acompanhou na reportagem, a Anitta falou diversas vezes sobre a importância de procurar um médico. O De Bem com Você de hoje recebe a ginecologista, a doutora Juliana Paola, que é especialista quando o assunto é equilíbrio hormonal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ótimo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, com a doutora Juliana, que vai explicar pra gente a importância do equilíbrio hormonal e, principalmente, como esses hormônios interferem no dia a dia da mulher. A gente volta já. Estamos de volta, equilíbrio hormonal é o tema do programa de hoje. Antes do intervalo, nós acompanhamos uma reportagem sobre os benefícios de manter os hormônios em perfeita harmonia. Doutora Juliana Paola, em qual idade, né, é mais comum ocorrer esse desequilíbrio hormonal? A mulher tem 2 fases da vida que tem mais desequilíbrio hormonal. Quando ela menstrua, que chama menarca, é a primeira menstruação. Nesses próximos 2 anos, a menina tem um desequilíbrio hormonal. Agora, no final da transição menopausal, quando a mulher está entrando na menopausa, isso pode acontecer de 10 a 15 anos antes de entrar na menopausa, é a fase que tem o maior desequilíbrio hormonal para a mulher. Ah, entendi. E existe alguma maneira de prevenir esse desequilíbrio? De repente, alimentação ou, em alguns casos, tem que entrar mesmo com medicação? Nessas 2 fases, né? Na primeira fase, que é a fase da menina logo que ela menstrua, a gente só orienta e avisa para ela que a menstruação vai ficar irregular, que pode passar 2, 3 meses sem menstruar, ou pode menstruar a cada 15 dias. E ela aguarda, porque em 2 anos, normalmente, a menstruação começa a regular. Na fase da transição menopausal, quando a mulher começa a ter alguns sintomas de que está entrando na menopausa, isso pode começar com 35 anos, com 40 anos, isso não tem como prevenir, porque a mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos desde que ela nasceu e essa quantidade vai acabar
e vai parar de produzir os hormônios. Então não tem como prevenir essa parada hormonal. E nem a idade, né? Porque cada organismo reage de um jeito. Cada organismo reage de um jeito e tem mulheres que entram na menopausa mais cedo e tem mulheres que entram na menopausa com 50 anos, com 55 anos, né? E o que a gente tem que pensar? Nessa fase, observar, cada uma se observar para sentir o que está de alterado nela, né? Muitas mulheres, elas demoram, como a gente viu no caso, né, na reportagem. Às vezes a mulher põe outras questões que acha que aquilo que ela está sentindo é porque ela está trabalhando muito, ou porque ela está estressada, ou porque ela está se alimentando direito. O relacionamento é muita rotina do relacionamento, então ela começa a ter outras desculpas por aquilo que ela está sentindo. Pode confundir com o lado emocional mesmo, achar que tem alguma relação com o lado emocional. Muitas mulheres, inclusive, procuram um psiquiatra achando que está com depressão. E, na verdade, é a menopausa. Está chegando. Porque os 3 principais sintomas que a mulher está chegando e está nessa transição menopausal é cansaço e fadiga, né? Então, isso é o mais comum que a gente vê no consultório. Diminuição de libido e aumento de peso. Então, são 3 sintomas que a gente vê. Tem que ficar atenta. Muito, né? A menstruação pode ter uma irregularidade nessa fase, mas não necessariamente. Ela pode ainda estar menstruando. E a gente só vai considerar que a mulher está na menopausa quando ela ficar 1 ano sem menstruar. E aí, realmente, ela entrou na menopausa. E existe algum exame que vocês fazem clínico para checar se realmente é a menopausa que está a caminho ou se é algum outro problema de saúde? Quais exames são realizados? Exatamente. O que a gente pensa? Enumerar os sintomas, quais os sintomas podem estar relacionados a essa transição menopausal, que a gente chama de climatério. Depois de analisar os sintomas, examinar clinicamente, né? Então a gente, em termos de peso, tudo no organismo, mas exames laboratoriais são importantes para a gente detectar. Tem alguns exames que são hormonais, que a gente tem que saber, né? Tem o exame da hipófise, que controla o ovário. Tem o exame dos hormônios ovarianos. E a gente vê questão do estradiol, da progesterona, da testosterona. E da hipófise, o FSH e o LH. Nossa, é bem complexo. É muito complexo. Com esses hormônios, a gente tem uma ideia que ela está entrando nessa fase aí de climatério, de transição menopausal. Os exames de imagem também são muito importantes, né? Então, assim, o ultrassom transvaginal, que é o pélvico, a gente consegue detectar se esse útero começou a reduzir de tamanho, se os ovários também começaram a reduzir de tamanho. Então, quando para a produção de óvulos, o útero, o ovário, ele começa a realmente diminuir? Começa a diminuir. Quem tem mioma... E aí ele vai assim para o resto da vida? Vai diminuindo cada vez mais? Vai. No entanto, que tem mulher que faz ultrassom com seus 70 anos, com 75 anos, que às vezes a ultrassonografista não consegue nem diagnosticar o ovário. Nossa. De tão pequeno que tá. Olha só, é como se ele fosse atrofiando ali. Envelhecendo, né? Envelhecendo. Aí chega, né, doutora? E quais são os fatores que podem contribuir para esse desequilíbrio hormonal? Vamos imaginar, de repente, uma mulher que ela... Porque assim... Eu não estou na minha fase, a mulher ela não está na fase da menopausa, mas ela, mesmo nessa transição entre a primeira menstruação e a fase da menopausa, pode ocorrer esse desequilíbrio? Algum fator externo, de repente falta de alimentação, pode contribuir com isso? Alguns fatores? Pode. Quais são? A mulher, na verdade, tem que estar bem equilibrada. E a vida inteira pensar no equilíbrio do organismo por inteiro. Corpo, mente, tudo. A parte ginecológica, a parte do útero, dos ovários, é uma parte que faz parte de um todo. E a gente tem que pensar que tem que controlar a parte do peso, a parte do sedentarismo, a alimentação, para você estar equilibrada. E com isso, equilibrar também os hormônios. Um conjunto de fatores, então. Então, a gente vê muitas meninas, mulheres, que têm um sobrepeso, por exemplo, e que têm um fluxo menstrual mais alto por conta desse sobrepeso, porque a nossa gordura produz um hormônio que aumenta o endométrio. Então, pode ter um excesso de sangramento menstrual por excesso de peso.
Olha só, uma coisa tá ligada à outra. E aí, tá anotando as dicas da doutora Juliana Paola? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Conhecer as transformações no decorrer da vida ajuda a gente a enfrentar com muito mais tranquilidade períodos em que os hormônios ficam desequilibrados por conta da chegada do climatério ou da menopausa. E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conta com as dicas e informações da doutora Juliana Paola. Doutora Juliana Paola, climatério, que palavra difícil, mas que a gente tem escutado tanto nos últimos dias. O que é isso? Que fase é essa, pelo amor de Deus? Faz parte da vida da mulher? Faz parte. Ai, climatério. É. E hoje a gente considera o climatério a transição menopausal. Tá. É a mulher que começou a alterar os hormônios, que não tem idade para isso acontecer, mas ela começou a ter essa alteração hormonal até chegar na menopausa. A duração do climatério depende de cada mulher. Entendi. Do mesmo jeito que a menopausa chega também em diferentes idades para as mulheres, né? E toda mulher precisa fazer reposição hormonal? É uma regra? Hoje é comprovado que a reposição hormonal só tem benefícios. Primeiro de tudo, melhora a qualidade de vida. Quantas mulheres têm os sintomas da menopausa e do climatério e estão vivendo mal, vivendo com uma má qualidade de vida, cansada, com a libido baixa, indisposta, com insônia, com fogachos, que são os calorões. Então, primeiro de tudo, a reposição hormonal vai melhorar a qualidade de vida dessa mulher. E, além disso, existem estudos comprovando que melhora e diminui o risco cardiovascular. Mulheres que entram na menopausa têm mais risco de infartar. E com a reposição hormonal, diminui o risco de infarto. Além disso, a reposição hormonal diminui o risco dessas mulheres desenvolverem osteoporose. Quantas velhinhas que não fizeram reposição hormonal e que têm fratura de fêmur? Sim, que caem, é muito comum. Que caem, quebram o fêmur. Sim. Ou quebram o fêmur e caem. A gente não sabe o que aconteceu primeiro. Mas normalmente essas mulheres são mulheres que não fizeram reposição hormonal. Então, ganho de massa muscular, ganho de massa óssea, melhora do risco cardiovascular e, além disso, tem alguns trabalhos mostrando a melhora da cognição com diminuição de risco de Alzheimer. Na própria reportagem, a gente acompanhou, a Anitta contou, né, que a nossa personagem, que ela estava com um problema no joelho, ela chegou a operar o primeiro nessa parte, né, nessa transição para menopausa, enfim, ou quando ela entrou realmente na menopausa por conta da cirurgia. E aí o segundo joelho, a médica falou, aguarda um pouquinho, espera, começa com a reposição hormonal. E aí ela falou, eu não só precisei, a cirurgia foi cancelada e eu deixei a muleta de lado. Então, que bom, porque, né? Reposição hormonal é vida? A gente pode falar assim? Eu falo que é vida. É vida. Reposição hormonal é vida e eu Vida vejo isso qualidade. na prática, no consultório. Muitas mulheres, quando chegam na transição menopausal e na menopausa, elas chegam no consultório falando, eu não estou me reconhecendo. Ai, que Essa bacana. não sou eu. E quando começam a fazer a reposição hormonal, elas voltam e são outra pessoa realmente. A família inteira agradece, né? Na verdade, Exatamente. É um conjunto. E na reportagem também, a Anitta falou que ela fez uma investigação, assim, não sei quantos mil exames, enfim, foi uma batelada de exames. Essa investigação, ela é exclusiva de mulher para mulher? É ela que vai pontuar qual que é o tratamento, a dosagem certa do hormônio? Primeiro, assim, para qualquer hormônio não é brincadeira. Sim. Para você também fazer uma prescrição hormonal, precisamos ter certeza de que não tem nada alterado no organismo dessa mulher. Então, se faz uns exames de sangue e exames de imagem, que são mamografia, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, densitometria óssea. Então, a gente faz um rastreamento dessa mulher para ver como ela está. Os laboratoriais, eu imagino. Os laboratoriais de todos os laboratórios, não só da parte hormonal, mas a parte também do colesterol, de hemograma, de glicose para ver se não tem diabetes, de alteração hormonal de tireoide, para a gente ver se não tem alguma alteração junta. Sim. Então, se faz uma investigação completa para, a partir daí, ver qual hormônio é mais adequado para essa mulher, o que ela está precisando, de acordo com os sintomas e com as dosagens hormonais, e saber qual a opção que ela vai escolher para repor o hormônio.
Entendi. A senhora falou em algum momento aqui na nossa entrevista sobre a questão do coração, né? Que a mulher também precisa ficar mais atenta. É válido, de repente, ela diminuir as consultas e procurar um cardiologista? Se eu faço uma consulta com o cardiologista uma vez ao ano, então agora eu vou começar aí 2, 3, é melhor diminuir esse prazo? Nesse período exclusivo? Nesse período, assim, se é uma mulher que não tem nenhum fator de risco, ela pode continuar indo uma vez por ano. Mas é uma mulher que tem um fator de risco, é hipertensa, Sim. ou tem um antecedente de alteração coronariana, né? Teve algum acompanhamento, uma arritmia, aí vale mais a pena ficar mais atenta. Ficar mais atenta. Na verdade, isso vale para a vida inteira, né, doutora? Não só na fase da menopausa. A saúde tem que estar em dia sempre. E a gente ouve falar tanto sobre implante hormonal. O que é esse implante hormonal? Então, quando a gente opta por fazer a reposição hormonal e melhorar a qualidade de vida dessa mulher, a gente utiliza 3 hormônios para repor os hormônios que deixaram de ser produzidos no organismo. Sim. O estradiol, a testosterona e a progesterona. Esses 3 hormônios, eles podem ser administrados de algumas maneiras para o seu organismo, para o nosso organismo. Em gel, então existe a reposição que é feita e manipulada em gel, que a mulher vai passar o gel na pele. Poxa, bacana. E isso todos os dias, né? Ela passa gel na pele. Existe o hormônio via oral, mas que a gente opta por usar só a progesterona via oral, o estradiol e a testosterona não, por causa da primeira passagem hepática, e isso para o organismo não é muito bom. Então a gente usa só a progesterona via oral, mas usa em gel. E existe a opção desses hormônios serem colocados no implantes. O que são implantes? São os hormônios estradiol, progesterona e testosterona, que são colocados num tubinho, e esse tubinho, que é o implante hormonal, é colocado no consultório com anestesia local, na altura do biquíni. E esse tubinho, né, que é o implante hormonal, ele é liberado, os hormônios são liberados continuamente para a mulher, e existem 2 tipos de implante hormonal no Brasil. O implante absorvível, que dura 6 meses. Já ia perguntar a durabilidade deles. O implante absorvível tem uma média de duração de 6 meses. Ele é um implante de hormônio prensado. Ele vem um tubinho pequenininho, que ele vai liberando para o organismo da mulher durante 6 meses. Depois de 6 meses, a mulher coloca outro implante. Volta no consultório. Isso. E existe o implante não absorvível, que é de silástico, como se fosse um silicone. E o hormônio está dentro desse silicone, e esse hormônio é liberado através do silicone por 1 ano. Então, por 1 ano, essa mulher vai liberando esse hormônio através desse tubinho de silicone, e depois de 1 ano, esse tubinho não é absorvido, e aí é necessário a retirada dele para colocar o outro. Né? Essa é a diferença dos implantes absorvíveis e não absorvíveis. E a mulher escolhe. Eu sempre dou a opção: usar em gel, usar implante absorvível, implante não absorvível. Sim. Né? E a opção é de cada pessoa. Vai entender ali com qual ela se identifica melhor. Doutora Juliana, nosso prazo é curto, porque o assunto é muito bacana, renderia mais uns 3 programas, mas a gente volta aí, de repente, numa outra oportunidade para conversar um pouquinho mais, né, sobre equilíbrio hormonal. Muito obrigada pela sua participação, muito esclarecedora. Tenho certeza que ajudou muitas mulheres que estão aí em casa. E o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!